Doutora Débora acabou respondendo uma pergunta que eu tinha imaginado aqui, que era se as pessoas pretas ainda costumam se calar, né, se esconder. Tipo assim, eu prefiro não falar da minha dor, que é para não chamar a atenção de que estou aqui, de que estou sofrendo, né? Porque tem essa, estou aqui sofrendo e eu não quero esse lugar, né? Eu não quero esse lugar de dor, eu não quero esse lugar de minoria, né? Eu Sim. quero estar junto, né? Como é que vocês avaliam isso de uma maneira geral na sociedade, claro, né? Não só na nossa comunidade jurídica. Uhum. Eu acho que essa sua pergunta conversa muito, até com o texto que eu tenho, quando eu falo sobre sujeito juiz negro. E eu me lembro, inclusive, que no dia do lançamento do Pacto Nacional para a Equidade Racial no CNJ, eu falei exatamente assim, a sua primeira fala, que é a partir da resposta anterior, né? Eu falei assim, ó, chega de silenciamentos. Acabou. O poder judiciário não vai mais silenciar diante do racismo estrutural e diante do racismo institucional. Nós estamos aqui dizendo que nós vivemos esse racismo e que a gente precisa fazer algo. E no texto, quando você pergunta dessa questão da dor e de se esconder para não vivê-la, né? Eu falo que a minha tendência ao ingressar no Poder Judiciário era me embranquecer. Talvez alguém questione como seria possível para Edinaldo embranquecer, né? Mas é exatamente a não falar sobre, esquecer a minha cor, fazer de conta que eu era o igual, uma igualdade que só serve para quem vive o privilégio. Eu precisava reafirmar-me como uma pessoa preta dentro da magistratura, não é? Para dizer, olha, é preciso fazer algo, e isso conversa com o que a doutora Débora tem falado. Todas as vezes que nós, enquanto pessoas negras, nos encontramos em esse aquilombamento, nós não podemos pensar de maneira individual. Nós só pensamos de maneira coletiva, porque, na verdade, nos colocam, inclusive, nesse lugar. Eu também coloco sempre isso. Não há possibilidades de erro para um homem ou para uma mulher preta. Porque todas as vezes que nós erramos, não é Edinaldo que erra, não é Luciana, é o preto que erra. O branco tem a possibilidade de ser pessoa, de ter CPF. Eu faço parte de um grupo. E todas as vezes que, enquanto homem, eu erro, meu grupo todo erra comigo. Então eu tenho uma grande responsabilidade com o meu grupo. É por isso que a gente está começando a inverter a lógica. Na verdade, eu não erro pelo meu grupo. Agora eu me aquilombo e eu me fortaleço enquanto grupo para fazer a diferença, para que amanhã as pessoas me enxerguem como eu e não apenas como grupo. Então a gente está agora mudando, virando a chave e dizendo a gente precisa se encontrar, a gente precisa se fortalecer enquanto grupo, porque havia uma tecnologia branca que nos colocou de maneira separados, e essa tecnologia vem desde os navios negreiros, desde os tumbeiros. Quando nós chegávamos aqui, aqueles que chegavam e sobreviviam, e aí eu abro um parênteses, nós somos, doutoras, nós somos a geração dos sobreviventes. Nós somos uma geração forte que sobreviveu aos navios negreiros. Mas voltando então à tecnologia, a tecnologia fazia com que pais e mães, filhos, famílias fossem separados. Que as pessoas da mesma etnia, que utilizavam as mesmas línguas, também não ficassem juntos, porque eles sabiam que nós juntos faríamos diferença. E aí eu quero dizer para você que nós juntos podemos fazer a diferença. Tem uma expressão que é de Yorubá que chama Ubuntu, e significa eu sou porque nós somos. E dentro dessa lógica de aquilombamento, a gente tem utilizado muito essa expressão, justamente essa frase resume tudo o que o doutor Edinaldo falou, né? Porque nós juntos
somos mais fortes e nos fortalecemos, tanto pessoalmente, principalmente coletivamente. Porque nós somos pessoas pessoais, mas a gente pensa nos nossos que estão vindo, nos que vieram e antes da gente, no que a gente pode ser para os que estão chegando e no que a gente pode ser para os que estão aqui agora e que ainda têm a oportunidade de trilhar um caminho diferente do que aquele que é posto para as pessoas negras. Mônica, só para encerrar, eu diria o seguinte: um dia desses, tem acho que uns 2, 3 dias, eu fiz uma postagem e eu dizia o seguinte: o sorriso negro é revolucionário. E a gente precisa aprender a sorrir, porque a gente conhece a dor. E a gente precisa conhecer a alegria, o sorriso. A gente precisa enxergar no outro o primeiro lugar do pódio. Então, nossos corpos, a despeito de levar por tudo aquilo que nós já sabemos e conhecemos, as dores que são inclusive ancestrais, a gente precisa dizer que também esse corpo é um lugar de alegria, de sorriso, de conquista e de vitória. Então, eu não me quedarei a esse lugar da dor. Eu me colocarei sempre no lugar de alguém que rompe toda a proposta e a tecnologia da dor para esses nossos corpos, para dizer que é possível. Todos os dias, quando eu sou Edinaldo César Santos Júnior, juiz de direito do Tribunal de Justiça e atualmente juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, eu estou dizendo para aquele rapaz, para aquela moça lá, estudante de direito, negro e negra, que esse lugar é possível. Então, a gente vai reverter essa lógica da dor e fazer desse lugar de pessoa negra na sociedade brasileira um lugar de alegria, um lugar de sucesso, um lugar de vitória. E é importante que a gente diga: conte com todos nós. Não é isso, Luciana? Não é isso, Débora? Para que a gente chegue nesse lugar que também é nosso. Sim. Interessante. E o senhor falou aí em postagem, todo mundo fique aí tranquilo que a gente vai divulgar aqui os arrobas de todo mundo, que eu tenho certeza que já tem um monte de gente agora, ó, dando aquela stalkeada para achar vocês no Instagram. Doutora Luciana, quer falar alguma coisa? Sim, ela falou da ética Ubuntu, e a ética Ubuntu é de uma generosidade, de uma profundidade, como ética humana. Nós falamos em ética eurocentrada, Sim. nós temos aqui uma ética do nosso lado, ao lado do nosso continente, que foi trazido para cá. Que a gente está falando de Gandhi, a gente está falando de Mandela, está falando do bispo Desmond Tutu. Então, são pessoas, são referências, Sim. eu estou fazendo essa referência aqui, mas sem também retirar da nossa própria realidade, do nosso próprio brasileirismo. Nós temos isso em nós mesmos. Então, é um pouco um retorno, ou então, talvez melhor, virar, um retornar para si mesmo, para olhar para a nossa construção e nossa reconstrução. Porque nós viemos nesses tombeiros, nesses navios negreiros, para as praias paradisíacas aqui, como Porto de Galinha. Porto de Galinha é uma praia onde muitos corpos negros estão Sim. ali, que foram afundados ali. Aquilo ali era um porto. Muitos corpos negros estão aqui no Pátio do Terço, onde tem um festival maravilhoso no Carnaval, que é a Noite dos Tambores Silenciosos, onde tem toda uma história religiosa ali. Aquele lugar era o lugar onde se vendiam escravos. A gente não tem essa percepção. Então, né? Uma cerimônia lindíssima. Eu vou há séculos, não sei quanto tempo, eu já perdi aquela ali. Então, na verdade, a gente precisa compreender que nós temos uma forma diversa de olhar. E essa forma diversa precisa ser socializada, precisa ser comunitária. E as pessoas precisam entender que pode sim ter uma forma de viver diferente, onde não haja essa diferença. Absolutamente. Isso é uma coisa essencial. A gente fala de equidade, mas a gente deve falar em iniquidades. Nós fomos construídos a partir de iniquidades. Para a gente trabalhar e retornar para a equidade, a gente precisa olhar o que nos constituiu.
A gente vai falar de uma colonialidade, de um colonialismo, de uma colonialidade também epistêmica do pensamento, da construção do nosso pensar, do nosso jeito de agir, do nosso apagamento, das obrigações que a sociedade nos impuseram de silenciamento. Então, é uma mudança. E essa força que Edinaldo está dizendo, não, eu resisto e resisto tranquilo, eu não estou aqui gritando e posso gritar, mas eu posso falar baixo também. É seu direito ser do jeito que você queira ser, entendeu? Acima de tudo. Então a gente precisa compreender que isso é a parte do viver brasileiro. Eu não sou africana, eu sou brasileira. A minha raiz está aqui. A minha brasilidade está entrecortada. Eu sou fruto do opressor também. O opressor está dentro de mim por uma violência indescritível. Eu não consigo nem conceber. Quando a gente começa a conceber, isso nos machuca tanto que deixa isso para lá. Mas a gente precisa entender que nós temos o outro, que nós somos o outro, mas esse outro que foi subjetivado, que não foi subjetivado por esse eu hegemônico. A gente fala eu, sujeito, hegemônico e tal. Não, a gente está falando de um homem branco hétero, que está ali naquela ponta de lança do poder, e aqui está, desse lado, o não sujeito, que fomos nós. Que vive um não lugar. O não lugar. Vivemos dessa forma há séculos, só que não é possível mais esse discurso. Ele não dá mais condições de suporte para qualquer lógica, para qualquer ser lógico, pensante, que consiga conceber o outro de convivência. Ele não consegue mais perceber dessa forma. Então, esse é o momento de transposição, de transição. Sim. Nós somos também uma justiça de transição, nós somos uma sociedade de transição. E nesse momento a gente precisa transitar corretamente, dignamente, como um todo, não separado. Não dá mais, não é possível mais isso. Sil, agora tem uma pergunta bem pessoal. A gente falou aqui, eu tentou falar, né? Porque como a gente conversou no começo, é tanta coisa para a gente falar que a gente ia precisar de uma série, né? Uma verdadeira série sobre equidade racial, sobre racismo, sobre gênero, né? Mas aí aqui agora eu, Mônica, que não sou uma pessoa preta, né? Mas como é que aí vem aquela coisa do eu não tenho lugar de fala, né? Porque eu não vivo, eu não sinto essa dor. Mas eu posso colaborar? Como? O que é que nós, não pessoas pretas, podemos fazer de forma efetiva para poder darmos as mãos de verdade para essa causa? Como é que vocês veem isso? Mônica, eu vou fazer uma ilustração para trazer um pouco disso. Eu dou aula de questões raciais. Você fez, inclusive, referência que eu sou formador da Infam. E uma determinada aula, uma determinada colega disse para mim assim: professor, do jeito que o senhor está falando, eu, como pessoa branca, estou me sentindo até culpada. E eu olhei para ela e disse assim: eu acho então que você não entendeu nada do que eu estava falando aqui. Porque eu não estou falando de culpa. Ninguém tem culpa de ser quem é. Mas você precisa entender que, como uma pessoa branca, você é privilegiada. E a pergunta que eu lhe faço é, a partir da compreensão do privilégio que você tem, o que você fará com o seu privilégio? Então, quando você nos faz essa pergunta, a primeira questão é, eu preciso me entender como pessoa branca, uma pessoa privilegiada. E eu posso ser aliada, mas ser aliado significa perder privilégios. Entender-se como alguém que vai ter que retirar daquilo que sempre teve, porque a branquitude é um privilégio. A branquitude é um privilégio. E nesse sentido, há muito que se fazer. Eu dei um exemplo aqui. O Enajum foi construído a partir de aliados.
Eu precisei ligar para homens e mulheres brancos e dizer assim, eu estou precisando da sua ajuda. Mas quando a gente fala de racismo estrutural, e qual é o papel da pessoa branca dentro da questão do racismo estrutural, a gente está falando de estrutura que, para ser mudada, precisa de intencionalidade. Porque se a gente não fizer absolutamente nada, porque é estrutural, a estrutura permanece. Correto? E consolida, né? E consolida. Então, eu preciso de intencionalidade. E daí, quando eu estou conversando com juízes, eu digo o seguinte: quantos assessores você tem? Quantos assessores negros você tem? E aí eu pergunto para você juiz, você juíza, quantos assessores negros você tem? Porque é nesse momento que você, enquanto aliado branco, diz assim, intencionalmente, para acabar com a estrutura racista, eu vou em busca de um assessor negro para indicar. Porque naturalmente, porque o racismo é isso, você naturaliza que todos sejam brancos. Você não vai encontrar uma pessoa negra para colocar, porque ele não é seu amigo, ele não está na sua parentela, ele não conviveu com você. Provavelmente nós aqui fomos os únicos negros da sala de aula, nós fomos os únicos negros na nossa faculdade. Eu faço uma pergunta na sala de aula, sempre, Mônica. Quantos negros ou negras você conhece? Aí você pode parar para pensar e não precisa me responder. Quantos negros ou negras você conhece que tenham o mesmo nível econômico e social que você e que seja seu amigo, que frequente a sua casa? A resposta majoritária é nenhum. Então, para que eu faça alguma coisa diferente enquanto aliado, eu preciso compreender que nós vivemos numa estrutura racista e eu preciso intencionalmente fazer a diferença. Eu vou escolher um médico negro para pagar. Eu vou escolher um arquiteto negro para pagar. Eu vou pagar para um personal trainer. Eu vou dizer, eu quero um personal trainer negro para pagar. E quando você fala assim, acho ótimo, mas eu também preciso fazer aqui um corte e eu passo para as amigas. Mas personal é um lugar possível para o homem negro, porque tem a ver com o corpo negro que tem, ou seja, apesar de ser um lugar da intelectualidade, evidentemente, mas é um lugar mais possível para o homem negro. Dificilmente você vai encontrar, ou pelo menos vai haver uma facilidade de você encontrar um personal negro para contratar e vai ter uma dificuldade de você encontrar um médico para que você agende que seja um homem negro. Porque nós temos lugares e não lugares para as pessoas negras na sociedade. Mas eu acho que eu termino por aí para ouvir as colegas também. Só fazer uma observação com relação ao meu personal negro. Sim. E assim, a gente volta lá para o começo da nossa conversa. Como o racismo permeia todos os setores, né? Porque quando eu e ele conversamos por assim, várias situações, e ele disse para mim assim, Mônica, sabe quantas pessoas, né? Quantos homens gays, negros e pobres conseguiram se formar igual a mim? É isso Né? Então, mesmo. a gente volta para o começo da conversa de novo. Excelente. Né? Eu vou trazer um dado bem interessante. Eu sou estudante também de graduação de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. E o que era a universidade quando eu estudei, quando eu fiz direito, era uma realidade. Eu estudei em 1988, eu iniciei a universidade, terminei em 1993. Quando eu retorno à universidade, que eu recomecei o ano retrasado, o que é que eu encontro? Eu já encontro um outro perfil de pessoas. Você falou agorinha. Tenho certeza que eram os únicos negros na sala, pouquíssimos, com certeza. E eu estudava na universidade privada, a Universidade Católica aqui de Pernambuco. Hoje, eu estudo na universidade pública e vejo corpos negros circulando num ambiente elitista, porque filosofia é um curso extremamente elitista, extremamente intelectualizado, e vejo aqueles corpos, me sinto muito bem, sabe? Eu me sinto, puxa, que coisa boa, tranquilo. Porém, eu já falei isso na OAB uma vez, porém, das 5h30 da tarde, eu estou lá assistindo a aula vai até às 6h50. Eu vou assistir a aula até o final,
vou pegar meu carro, vou voltar para minha casa. Certo. Mas 6h30, 5h30, 5h20, meus colegas já começam a se movimentar. Já os vejo se movimentando, Fechando os caderninhos. fechando as coisas, correndo. O professor está lá dando aula. Eles saindo. Saem um por um, tal. Vão pegar o seu ônibus, porque eles precisam voltar, pegar um ônibus de uma cidade, na região por aqui, metropolitana, para se deslocar 2 horas para casa. Eu estudo em algumas matérias, começa às 2 horas da tarde. Eles saem às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, de cidades vizinhas. Então, há esse acesso a essas pessoas, a cursos da elite e da intelectualidade, Sim. mas há todo um perverso caminho de impedimento, de restrição. Então, é necessário que pretas e pretas, negros e negras, indígenas, quem quer que tenha esse acesso livre, espontâneo, tranquilo, que ela possa ter, municiar, entendeu? Se engrandecer, se incorporar como pensador, como pensadora, aí dentro do meu curso especificamente, sem se preocupar. E nós estamos falando sobre acesso a espaços de poder, como o poder judiciário, mas os espaços da intelectualidade, os espaços dos cursos universitários, todos os espaços precisam ser ocupados, mas ocupados de uma forma correta. As pessoas estão na periferia e são homens e mulheres em situação de vulnerabilidade que sequer, como disse a doutora, que eu me esqueci no dia da associação, da formação, da fundação da associação, e ela disse, faltou água. Eu não tenho água na minha casa, eu saí da minha casa, agora sem água para tomar. Um vizinho é que me deu um balde d'água, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade posta. Então, nós vamos falar de pessoas que precisam entrar no poder, nós precisamos dessas pessoas, porque esse poder precisa modificar toda a sua estrutura. O pensamento brasileiro precisa se modificar a partir dessas realidades. E esse pensamento precisa estar no Poder Judiciário. Esse pensamento diverso precisa estar no Poder Judiciário. Então, há uma falta dessa perspectiva. Então, esses meninos, essas meninas, esses meus colegas, eles precisam ter, esses meninos, essas meninas do curso de Direito, eles precisam ter estrutura para estudar e terem capacidade de entrar, se for por cota, tudo bem, mas que cheguem lá. Porque tem a cota, tem um percentual, mas sequer eles conseguem chegar. Porque tem tanta diversidade que eles enfrentam que não conseguem ultrapassar. Então, é necessário uma mudança muito grande, uma transformação muito profunda. Esse ponto que eu ia tocar justamente nessa questão. Para além da Comissão de Igualdade Racial, que em 2018 foi formada na OAB, dentro desse movimento de pertencimento, surgiu um grupo de mulheres, na época eram 7, a partir da procuradora, a doutora Kiara Ramos. Ela estava nesse lugar sozinha, nos espaços, e aí quando a gente precisava saía da reunião da comissão, que ia para um restaurante, se fosse para um restaurante mais caro, já não dava para ir todo mundo. Já tinha essa dificuldade de não poder ficar até mais tarde, porque morava longe, precisava pegar o ônibus para voltar. E aí a doutora Kiara me chamou e chamou mais 5 amigas nossas, advogadas, e disse, a gente precisa mudar isso. A gente precisa colocar as nossas pretas dentro do sistema judiciário. Precisa ter juíza, juiz, negra e negro. Mas principalmente negra, porque dentro da cadeia a mulher preta ela está ali na última, na base da base da base. Então, o que é que a gente fez? A doutora Kiara fez diversas pesquisas dos concursos para a magistratura e a gente percebeu que existe a cota racial, mas, como a doutora Luciana falou, na maioria, praticamente em todos os concursos de magistratura, não consegue preencher o número de vagas de cotas, porque não se consegue chegar ao mínimo
de essas nota, né? vagas acabam não sendo preenchidas. Acaba não sendo É. preenchidas. E muito também devido a toda essa logística de faculdade, trabalho, filho, tá? Na situação de vulnerabilidade na periferia, não consegue estudar, é barulho. Então, o que é que a gente fez? A gente juntou um grupo de mulheres que hoje a gente chama Abaiomi, Juristas Negras, Uhum. e a gente faz mentoria para mulheres negras, juristas, que querem ingressar dentro da magistratura. É uma associação, né? É Isso, uma doutora? associação. E a gente faz as turmas e a gente já está conseguindo resultados. A gente começou em 2018. A gente começou com a professora Kiara na casa dela, juntando, vamos estudar. Ela tem uma metodologia que hoje é, inclusive, patenteada por ela de mentoria, porque a gente entendeu também que, para se estudar, não adianta uma pessoa negra que vive numa situação de vulnerabilidade receber uma bolsa de um cursinho Uhum. para passar no concurso público, ela não ter condições De usufruir dessa né? bolsa. É. Então, a metodologia que a gente utiliza, ela tem 4 pilares. Um deles é o pilar intelectual, que é, de fato, ver as matérias e direcionar para onde a gente vai estudar. Uhum. Aí tem o pilar físico, porque a gente também entende que você precisa estar bem fisicamente, então a gente faz algumas rodas de diálogo com capoeiristas, a gente faz yoga, então a gente se junta. E também tem a parte psicológica, porque o racismo nos atravessa em todos os espaços, inclusive na questão do sabotador, da gente estar sempre pensando que a gente não merece aquele espaço, que a gente não vai conseguir aquele espaço. Então, a gente tem também uma psicóloga que é da Biomi, que faz encontros semanais com as mentorandas, para falar um pouco sobre essa quebra, né, de estereótipo, de negativismo que, infelizmente, a gente tem. E a parte espiritual, que a parte espiritual não tem a ver com religião, religiosidade, mas tem a ver com a nossa ancestralidade. Então, a gente sempre faz debates sobre as nossas histórias, sobre os nossos saberes, sobre quem somos e sobre como a nossa sociedade ela foi construída, para a gente entender e poder saber como que a gente pode fortalecer. Então, assim, a Biomi Juristas Negras hoje já conta aí com a gente já passou mais de 40 alunas já passaram pela gente e a gente já está com os primeiros resultados. A gente já teve aí uma aprovada na Defensoria Pública, a gente teve já aprovada em analista do Judiciário e a gente passou também já na primeira fase de magistratura mas está esperando para fazer a segunda fase ainda. Então, assim, é uma construção que eu estou contando para vocês, porque os juízes e juízas, tanto da área jurídica ou se estiver nos ouvindo de outras áreas, que tem a possibilidade de ajudar outras pessoas nas suas comunidades, para conseguir ingressar, para conseguir ocupar essas vagas que nos pertencem, esse pode ser um dos caminhos, né, da gente ter essa estratégia de conseguir colocar os nossos. Então, tudo isso aconteceu devido à nossa junção, ao nosso aquilombamento. E aí, só para finalizar, respondendo a primeira pergunta que você fez, a gente já tinha até conversado um pouco sobre isso antes de começar aqui o podcast, desse olhar, justamente, assim, a gente fala muito lá na OAB, tem uma advogada, a doutora Juliane, que nos ensinou isso, que é o teste do pescoço. É você entrar nos lugares de privilégio e olhar para um lado, olhar para o outro e procurar se você vai encontrar pessoas negras naquele espaço e onde essas pessoas negras estão naquele espaço. Então, quando a gente aprendeu isso, eu não consigo chegar em um lugar e não visualizar, eu não consigo olhar para uma foto e não visualizar e não fazer o teste do pescoço. E para quebrar esse estereótipo, complementando o que o doutor falou, sempre que tiver a oportunidade, dá essa oportunidade para conhecer pessoas negras e para incluir pessoas negras dentro dos espaços, dentro dos assuntos, dos demais assuntos do podcast, porque a gente também
tem muito estereótipo de que só chama a pessoa negra para falar sobre racismo. Então, só nos chamam no mês de novembro, só nos chamam no mês de julho. E nós, pessoas negras, somos diversas. Eu sou pós-graduanda, doutora Luciana e doutor são juízes de diversas áreas. Então, a gente também quer estar dentro dos espaços falando sobre as nossas especialidades enquanto profissionais e aí de todas as áreas. Então, também ter esse olhar para, quando for fazer diversos temas, também procurar profissionais dessa área também é uma forma muito importante de ser uma pessoa antirracista e também inclusiva e aliada da causa de quebrar esse racismo estrutural.